Deus é um Deus de propósitos. Você crê nisso? Deus é um Deus de propósitos e Ele não vai mudar. E muitas coisas Ele está preparando para a vida de cada um. E nós louvamos a Deus por isso, em nome do Senhor Jesus. O modo como Deus age, Ele não mudou. A Bíblia disse que não mudou. E o tremendo disso é que nós temos que prestar atenção naquilo que Deus está trazendo, naquilo que Deus está fazendo. Desde os começos dos tempos, Deus tem um propósito, tem um projeto e tem um plano. E Ele não vai mudar. Os tempos poderão vir, as coisas poderão acontecer, mas nós temos que prestar atenção nas coisas espirituais, nas coisas que Deus está fazendo e nas coisas que Deus vai fazer. Porque muitas vezes nós podemos estar envolvidos nela. Amém? Eu estava esta semana meditando em 2 textos, no livro de Juízes e no livro de Crônicas, e juntando esses 2 textos, 2 situações do povo de Deus, que são textos conhecidos da maioria dos irmãos, eu estava meditando e vendo algumas coisas poderosas aqui na história. Estava meditando na história, relembrando algumas coisas do tempo do seminário e algumas coisas teológicas também, e estava estudando a história e vendo como Deus é poderoso, como Ele age, como Ele faz as coisas poderosas. E muitas vezes nós não estamos prestando atenção, nós estamos muito ligados às circunstâncias, a muitas coisas, à história, a datas, né? E é interessante que a Bíblia diz assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então não é ter medo de Deus, mas o temor a Deus é uma coisa poderosa. E o temor a Deus, ele nos leva a saber que nós somos limitados. Nós somos filhos que Deus gerou, mas nós somos limitados. Nós não somos deuses. Nós não podemos fazer tantas e tantas coisas. Amém? E uma coisa interessante que eu vejo aqui é a confiança, é saber realmente confiar em Deus. No livro de Juízes, no capítulo 6, e eu quero falar nesta noite, quero meditar com cada um sobre um evento que marcou a vida do povo de Deus. Deus é um Deus que marca a nossa vida, marca os momentos da nossa vida, marca as direções, as mudanças, várias coisas da nossa vida. Deus é um Deus que marca. Deus é um Deus que deixa marca. E se nós somos discípulos de Deus, nós somos seguidores de Deus, nós temos que ser uma geração que deixa a sua marca. Bendito seja o nome do Senhor. E no capítulo 6, a partir do verso 11, então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esta árvore pertencia a Joás, que era da família de quem? Gideão. Seu filho estava malhando o trigo no lagar de pisar em uvas, escondido, para que os midianitas não encontrassem. Então o anjo do Senhor aparece e começa a conversar com ele. E é interessante que eu sei que muita gente conhece esse texto, mas eu quero falar do momento que Gideão é chamado por Deus e como Deus começa a fazer as coisas. Quero falar do evento grandioso que marcou a vida desse povo. Quando um homem se propõe a fazer a vontade de Deus,
Sabe, quando você se propõe a fazer a vontade de Deus, esse homem passa a ser conhecido. Então, Gideão está lá, alguém que saiu praticamente, ele mesmo diz, do nada. Do abstrato, para se tornar um juiz. Eu não sei se você já parou para pensar até onde Deus quer te levar. Até onde você pode ir com Deus. Até onde nós podemos chegar. Eu fico às vezes pensando isso. Porque é interessante que Deus usou muitas pessoas novas. Mas a grande maioria, Ele usou pessoas que já estavam quase que já aposentadas. Então é fácil você pegar alguém novo para fazer algumas coisas, mas já pegar alguém que está para se aposentar, para fazer algumas coisas, e aí é que está o poder de Deus. Por que que Deus está interessado em gerações? Porque Ele sabe que nós temos limites. Nós somos limitados, tremendamente limitados. Nós temos uma limitação. Satanás também sabe disso. E por isso que ele está procurando esta nova geração, crianças. Só que ele tem uma arma poderosa. Porque como a igreja não governa esta terra, ele passou a ser o príncipe dela. Ele não pode ser o rei dela. Porque o rei já existe, é Jesus. E Jesus é o rei dessa terra. E ele tem os seus representantes, mas os representantes não governam. Não governam nem sua própria vida. Então, Satanás tomou conta de tudo. Se você olhar em todos os setores, tem até ladrão roubando ladrão. Quando isso acontece, é o caos. Amém? Ladrão roubando ladrão. E o Satanás criou até um ditado que diz que ele pode ter perdão, porque ele roubou ladrão. Sim, não tenha dúvida. Então, como Deus está usando esta geração, por quê? Porque Ele precisa firmar algo. Não adianta, por exemplo, tem muita gente aqui, nós temos pessoas aqui de diversas idades, culturas, conhecimento e tudo. Se eu falar de certas coisas que para mim representam muitas coisas, para você não representa absolutamente nada. Amém? Porque é fora da tua geração. Você não viu essa história, você não participou, você não era um bebezinho. Então, não adianta. A mesma coisa, outros mais velhos, se vierem contar coisas da época deles, que tem uma coisa marcante, para mim, também não representa nada, porque eu não sabia, eu não vi. Então, Deus precisa estar trabalhando com gerações para trazer sempre a palavra dele viva e eficaz. Agora, o que me preocupa é que se quem tiver na bola da vez falhar, ele chama esse homem que veio do nada e levanta-o e começa a conversar com ele e preparar esse homem para uma batalha. Tudo que eles plantavam era roubado. Então, ele está malhando, ele está ali num lugar que é para pisar uva, fazendo a coisa escondida para guardar alguma coisa para a família dele, para quando viessem os ladrões, não fosse roubado tudo, mas tivesse alguma coisa. Eu olho hoje para a nossa sociedade. As pessoas andam com medo, com tanto medo, né? Que às vezes não carregam tantas coisas hoje mais na carteira.
leva lá uma carteira falsa, quer dizer, com um pouquinho de dinheiro para ser assaltado, porque se você for também assaltado e não tiver nada, eles te matam. E aí levam lá uma coisinha tal e levam o resto escondido lá, né, em outras partes do corpo. Medo. Ou nem carrego mais nada. Por quê? Porque o medo está começando a tomar conta. Irmãos, e nós nem entramos em julho ainda. Você vai ver o caos que vai ser nesse país em julho. Mas nós podemos mudar isso. A igreja ainda tem poder para mudar estas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Gideão está trabalhando, está fazendo alguma coisa e ele não sabe que Deus o escolheu e que ele tem uma capacidade de mudar uma história e tornar-se uma outra pessoa, um projeto que Deus tem. E eu fiquei meditando nisso e fui para o período onde a Bíblia chama período dos juízes. Então, nesse período, nós estamos vendo que Moisés fica 40 anos como líder de um povo. A Bíblia não menciona que ele acharam o corpo dele. Ele sobe para o monte e não desce mais. Eu sei que muita gente diz, não, ele morreu. Eu não sou espírita, irmãos. Porque ele aparece no monte lá com Jesus. E a Bíblia diz que quem morreu não volta mais. Então eu defendo a tese que esse homem subiu vivo. Foi arrebatado. Bendito é o nome do Senhor. Foi arrebatado. Sobe para o monte, recebe uma palavra de Deus, recebe as leis de Deus para organizar o povo. O povo estava muito desorganizado. Então precisavam de um projeto de Deus. E ele fica durante 40 anos liderando esse povo. Traz um sucessor, Josué. E é interessante que com a saída de Moisés, Josué assume a liderança. Isso do tempo todo de Juízes. Ele fica cerca de 90 anos. 90 anos servindo a Deus ali no deserto. Que coisa poderosa. Com essa idade, ele começa a entrar dentro de Canaã, que era a cidade prometida. Olha quanto tempo se passou. Um povo obstinado, a Bíblia diz, que foi com Moisés. Não viu as maravilhas de Deus, mas parece que não crê. Eu não sei o que acontece. As coisas que acontecem hoje, eu fico meditando, eu digo, meu Deus, nós não estamos vivendo o mesmo tempo. Parece que as pessoas não estão se esquecendo o que Deus está fazendo na vida de cada um. Só queremos à frente, me dá. E esquecemos o que Deus está fazendo. Ele não para. Aquele que começou a boa obra na tua vida, vai aperfeiçoar, meu irmão. Fica tranquilo, vai chegar uma hora, a coisa vai mudar. Vai mudar, você vai ver. Não vai dar outra. E ele expulsa a maioria dos cananeus de Canaã. Com essa idade, irmãos. Divide a terra toda em 12 tribos. Depois disso, a Bíblia diz que com a idade de 110 anos, ele parte para o Senhor. Um período de 20 anos ele liderou Israel. Mas eu comecei a pegar algumas características nesse homem de Deus. E eu achei 8 características nele. A primeira, ele era um homem consagrado. Ele era um homem separado para Deus. Sabe o que é ser separado para Deus? Você ter as tuas coisas separadas para Deus.
As coisas de Deus são sagradas. Sabe separar o sagrado do profano, do comum, do mundano. Ele era consagrado. Primeira coisa. A outra coisa que eu vi, ele era um homem espiritual. Ele era um homem que conversava com Deus, ele tinha comunhão com Deus. E ele era um homem que tinha uma preocupação, ele tinha um projeto de poder levar o povo para a terra prometida. Ele era piedoso, era um homem que sabia julgar a nação. Ele era um homem reverente, ele tinha reverência para as coisas de Deus. E ele era um homem corajoso, obediente e decidido. 8 coisas poderosas numa pessoa. Mas com a morte de Josué, o povo se sente abandonado. Sabe, irmãos, há muitas pessoas hoje, talvez muitas pessoas aqui, que não tiveram um bom relacionamento, às vezes, com o pai. Então, a mãe é uma personalidade cuidadora, protetora. E se essa mulher vem a faltar no lar, num lar onde tem muitos filhos e alguns filhos, ou um deles é perseguido pelo pai, com certeza essa criança vai ter problemas. Ela vai perder o chão. Porque ela diz: e agora? Quem cuida de mim? Quem me protege? Quem me orienta? É o que muitas vezes acontece quando se perde a liderança. Então os liderados sabem: e agora? O que vamos fazer? Como vamos fazer? Então nós precisamos sempre ter essa direção. E muitas pessoas hoje precisam de libertação e cura interior por causa destas coisas. De passar na infância. Muitos tiveram pais alcoólatras, drogados e uma série de outras coisas. Então, a mãe, ela é o ponto de equilíbrio, mas se ela vai e morre ou parte para o Senhor, pronto. Aquelas crianças vão ter problemas. O povo se sente agora abandonado. E agora? O primeiro líder foi-se, o segundo foi-se. O que vamos fazer agora? Então, começa o tempo dos juízes. Por isso que a Bíblia tem esse livro chamado Juízes. E nesse período, o povo morre, consulta a Deus e começa a perguntar. Quando você vê no livro de Juízes, no capítulo 1, no verso 1, fala sobre isso. O povo começa a perguntar para Deus: Deus, vamos subir, vamos guerrear? Como quem dizendo, quem vai comandar? Quem vai nos dirigir? Quem vai nos guiar? Irmãos, Deus não mudou. Nesses últimos tempos, Deus vai levantar comandos tremendos. Vai. E não são os que estão aí. Porque esses brilham demais e ofusca Jesus. Deus vai tirar de trás da malhada. E pode ser um de vocês. Pode ser um jovem que está sendo treinado agora. Pode ser uma criança que está nascendo agora. Eu não sei. Mas eu sei que Deus vai levantar, porque Ele é o mesmo modo de agir. Ele vai levantar. Talvez hoje você esteja preocupado com as suas coisas, com o seu dia a dia, com a sua família, com os seus problemas particulares. Mas Deus colocou a palavra dEle para resolver essas questões. Nós temos como resolver essas questões pelo poder da oração, pelo poder do crer, pelo poder profético. Tem muitas coisas que podem ser mudadas, mas Ele está tendo um projeto. E muitas vezes nós estamos pensando lá, que nem Gideão, estava com medo, escondendo lá seu alimento, e Deus tendo um projeto para ele. É você que vai libertar o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?
E é interessante, irmãos, que quando Deus decide levantar homens para se tornarem salvadores, eu encontrei um nome interessante e eu fui meditar um pouco nisso. É chamado de os Shofetim. E esse nome significa libertadores ou salvadores. Então, Gideão estava sendo levantado para isso. Você já imaginou se ele escolhe um desses? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nesta semana, a Bíblia diz para nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e conversar com Deus, né? Na quinta-feira eu precisava desse dia. Eu, como tive o dia separado para mim, não tinha ninguém em casa, não houve faxina, não houve nada. Eu tirei esse dia, eu falei, Senhor, me dá esse dia. Então, foi um dia que eu não compareci para atender, peço perdão aos irmãos, mas eu precisava fazer o que a Bíblia diz. Entra no teu quarto, fecha a porta e vai conversar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, porque eu perguntava para Deus, Deus, o que adianta sabermos tantas coisas, o que nós podemos fazer? O que adianta você saber que um vulcão vai explodir e que está dormindo há tanto tempo numa cidade que você não conhece, não tem acesso? Ou que determinado avião da companhia tal vai cair no horário tal? Você consegue parar esse avião? Você consegue tirar o povo daquela cidade? Não. Nós só somos limitados, nós só podemos o quê? Orar. Orar. Você vai orar e vai ligar a televisão e vai ouvir a notícia. O avião caiu. A tsunami veio. Como tantos profetas profetizaram, os problemas vieram. Já há mais de 2 anos, Deus vem falando que esse ano e o ano que vem serão anos complicados. Principalmente esses, anos caros. Mas ninguém dá ouvido. Ninguém se prepara. É a mesma coisa para dizer, irmãos, vai vir a maior chuva. Ninguém tem um guarda-chuva, ninguém tem uma capa, ninguém se prepara. E eu estava perguntando, então para que Deus saber estas coisas? Se não podemos fazer nada. E Deus está dizendo o seguinte, falou, olha, se você pode fazer ou não pode fazer, eu estou cumprindo a minha palavra. Eu disse que nada ia acontecer sem que antes eu avisasse. Eu avisei. Se vocês não quiseram saber, o problema é de vocês. Sabe, aquilo me deixou angustiado. Eu vejo, como pai, a gente vê, você tem seus filhos, né? Tem os filhos, tal, e um dia eles crescem e partem, vão ter a vida deles, vão viajar, ou vão casar, ou vão fazer alguma coisa. E a gente, como pai, o que você pode fazer? Nada. Simplesmente dizer, seja feliz. Amém? E é interessante que os filhos, quando estão indo, eles não estão nem ligando para isso. Mas um dia eles vão ter filhos. E vão sentir isso. Sabe, a mesma coisa são os irmãos. Quantos já não ocuparam espaço aqui? E hoje estão ou enviados, ou fazendo alguma coisa, ou se foram. Não estão mais. Isso é triste para os pais, né? Os pais só podem dizer. Ir ao quarto, ver um quarto vazio, né? Ver um armário vazio. Mas a vida é essa. Nós temos que preparar
esta geração, porque as coisas nesses próximos anos não vão ser fáceis. Não vão. O que nós podemos fazer como igreja? Como igreja do Senhor, o que eu posso fazer? Sabe, Gideão tinha no coração dele, Deus sabia disso, irmãos. Eu quero ver meu povo livre. Eu quero ver meu povo com as suas colheitas. Eu quero ver meu povo próspero. Eu quero ver minhas coisas acontecendo. Deus sabia que isso estava no coração dele. Mas o que ele podia fazer? Então Deus vem falar com ele. Deus traz uma estratégia para ele. E aí esse tempo dos juízes começa. Os juízes de Israel vêm após uma indagação desse versículo 1. Deus responde a uma frase dizendo assim: o Senhor disse a Judá: Judá subirá, e eis que nas suas mãos entregarei a terra. Isso está em Juízes no capítulo 1, no verso 2. Deus está falando dentre as tribos de Judá que levantaria a primeira série de Shofetim, ou seja, libertadores. Iniciando assim o período que a Bíblia diz juízes. E Deus levanta líderes ungidos, corajosos, destemidos, fortes. Vários deles. Alguém que o povo esperava para que liderasse da opressão e livrasse-os na batalha. E aí nós temos muitos, a partir de Moisés e Josué. Aí vem os juízes: Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jetfer, Ibizã, Elon, Abidão, Sansão, Eli e o último deles, Samuel. Quero falar do quinto juiz, Gideão. Deus não mudou. Deus continua procurando homens e mulheres para dizer: eu vou te preparar para a grande jornada. Talvez de um modo diferente hoje, mas Ele é o mesmo Deus ainda, que age da mesma maneira. E aí, quem era esse Gideão? A Bíblia diz que ele é o quinto libertador, o quinto juiz. Seu nome é traduzido como talhador ou destruidor. Foi escolhido por Deus de um modo muito extraordinário para libertar o povo de Israel do jugo dos midianitas. Se você ver no verso que nós estamos lendo, diz o quê? Ele começa a ser escolhido e o anjo chega até ele. O que o anjo diz para ele? O Senhor é contigo, varão poderoso. Olha a palavra, como tem poder a palavra profética. O anjo está olhando para alguém que está escondido, com medo, e está chamando esse homem de varão valoroso. Ele não sabia que ele seria um libertador do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. E aí começa uma história tremenda aqui com ele. Mas o que eu quero chamar a atenção é quando Deus diz para ele: você vai chamar o povo para a batalha. Então ele vai e chama uma multidão, um exército. A Bíblia nos relata que após 7 anos sendo a nação roubada
Nós temos 7 anos pela frente, irmãos. Bem, coisa grande por aí. Depois de 7 anos roubadas pelos midianitas e amalequitas, Israel clama a Deus. E Deus envia o anjo para chamar Gideão para libertar o povo. Os amalequitas, junto com os outros, eles somavam um exército de 135 mil homens, treinados, experientes em guerras, nas batalhas e mestres na espada. Talvez o problema que você esteja vivendo foi muito bem arquitetado pelo inimigo. Porque a Bíblia diz para não ignorar as astutas ciladas do diabo. Se a gente fizer aqui um cálculo rápido, cada soldado do exército de Israel teria que matar cerca de 4 homens. Isso foi o exército que ele levantou. Tinha que matar 4 homens para poder ter uma chance de vitória. Talvez você diga comigo, mas isso ainda é muito pouco. Talvez não. O povo estava por aqui, estava já enfesado, já não aguentava mais, já estava afim de alguma coisa. Talvez o povo até tivesse sucesso, mas Deus queria mudar isso. Deus queria fazer algo novo. Diga assim, eu preciso entender que depender de Deus é algo poderoso. Sabe, irmão, nós precisamos entender que depender, e depende de cada um, o tempo que nós vamos sermos algumas coisas. Se você é que determina quanto tempo você ainda quer ser humilhado, rejeitado, envergonhado, pisado, você é que determina esse tempo. No livro de Eclesiastes diz que há um tempo e propósito para tudo. Há um tempo que você tem que dizer, chega, basta. Para aqui. Você é que determina. Se você quer ter uma vida inteira, então você vai ter uma vida inteira, porque o tempo é que você é que determina quanto tempo da tua vida você vai ser afligido. Chegou o momento, não aguentou mais o povo, começou a clamar a Deus, disse, chega, nós não queremos mais isso. Isso tem que mudar. Isso tem que acabar. Eu estou cansado disso. Mas dentro do exército de Gideão, e eu quero trazer isso para o tempo da igreja de hoje, nós vamos ver como Satanás afronta as coisas cristãs, com leis, com um monte de coisa. É interessante que a igreja recebe um alvará que você não pode fazer mais barulho após as 10 horas da noite. E aí você sai nas ruas da cidade e vê as lanchonetes, boates, discotecas, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, fazendo um barulho violento, com gente nas ruas, gritando, bebendo. Isso pode. Mas falar das coisas do Senhor, não. Só até as 10 da noite. Leis que os homens estão fazendo. Por quê? Porque foram homens que foram escolhidos por nós mesmos.
Homens que foram separados por Satanás para te oferecer algum favor. E por causa desse favor, você usou o seu dedo e apertou o botão lá. E ele foi eleito. Então, quando eles fazem essas leis, o culpado somos nós, que pusemos esse bando de bandido lá em cima. Mas quando você toma uma ciência e olha para dentro de você e diz: chega. É um tempo de chega, de basta. Chega de se vender por pouca coisa. Chega de favores. Vamos por gente que realmente queira fazer dessa nação o que Deus quer fazer, uma bênção para todo esse planeta. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Sabe, quando Gideão, e nós podemos ver os soldados de Israel, e vamos comparar com a igreja de hoje. 69% do exército de Gideão, de cara, foi rejeitado. Eu chamaria a igreja dos covardes, que tem medo. Sabe, cerca de 32 mil homens. Irmãos, se o exército já normal teria que matar 4 pessoas para poder, agora com esse número a menos, 32 mil homens, Deus manda dizer para Gideão: olha, os covardes voltem para casa. Pois eles estão liberados de estarem na batalha. Então 22 mil homens covardes se levantaram e foram embora, ficando somente 10 mil. 10 mil homens que tomou as coisas mais difíceis, pois agora os israelitas teriam que matar 13 homens do exército inimigo se quisesse vencer. No começo eram 4, agora passou para 13. Eu não sei como Gideão viu estas coisas, mas o Senhor estava falando diretamente com ele. Mas essa é a igreja dos covardes que fogem das batalhas, irmãos. Levando aos pastores corajosos a decepção, e quando estão no meio do povo, estão disseminando a covardia, o medo, não investem na obra, não semeiam na seara, mas querem colher. Mas a Bíblia diz que quem não planta nada, não colhe nada. Esses são os que falsamente dizem fazer parte da igreja, mas na verdade o que realmente querem é voltar para casa, ter sossego. Não participam de nada. 69%. Depois Deus olha e vê novamente e testa novamente, e Ele tira do grupo mais 30%. A igreja que são os descompromissados. Novamente Deus está olhando para eles. E muitos não tinham compromisso. Não tinham compromisso com a vitória. Não dariam a glória a Deus. Sabe, são pessoas que conseguem as coisas e dizem: olha, eu consegui, eu fiz isso. Você não fez nada, quem fez foi Deus. Deus fez através de você ou para você. Mas não foi você. Então são pessoas que não vão dar glória a Deus. E aí daqueles 10 mil,
9.700 são liberados. Não corresponde 30% de um total de 32 mil que ele tinha juntado. Mas por quê? Qual seria o motivo? Estes não eram covardes, como os 22 mil, mas eles eram displicentes, descompromissados. Pois ao chegarem à fonte cristalinas de água, e aquele povo estava com uma sede doida, a Bíblia diz que eles não foram prudentes. Irmãos, nós passamos 2 anos atrás, onde o governo enganou todo mundo e deixou uma nação tremendamente endividada. Hoje as pessoas estão endividadas. Compraram um carro há 60 meses. Compraram não sei o quê a perder de vista. Receberam cartões de crédito de tudo quanto foi jeito. Ficou um pessoal endividado. Talvez você que gostou de comemorar o dia de hoje, dar alguma coisa, né, para a mamãe. Eu creio que foi a época que mais se vendeu flor. Tua mãe cuidou de você. Fez um monte de coisa por você. Se eu fosse mãe e mulher, meu filho me trazesse flor, ou um ramalhete de flor, eu lhe tacava na cabeça. Pelo trabalho que ele deu de quase morrer e estar ali, tal. Sabe, nós temos um dia para tudo. Até os evangélicos têm. Tem o dia do pastor, o dia de não sei o quê, o dia não sei o quê e tal. O homem de Deus trabalha, tal. Naquele dia, a igreja diz, vamos dar uma camisa para ele. Você tem 365 dias. Eu estava almoçando hoje, estava sozinho, como sempre. Mas observando, eu gosto. É matéria-prima para o culto. Fui almoçar, entrei num lugar lá que eu costumo almoçar, todas as mesas reservadas, porque hoje é um almoço especial. Eu estava olhando as pessoas chegarem, todo mundo chegando, e chegando as mamães. A maioria das mamães do lugar que eu escolhi eram de muita idade. Algumas chegaram no andador, outras de outro jeito, algumas de bengala. E era a mamãe querida, todo mundo tal. E eu achei 2 coisas muito interessantes. Primeiro que a característica da mulher mandar, ela não perde nunca, só quando morre. Ainda com idade,
né, se apoiando a bengala, ainda dizendo: fulano, fulano, senta ali, senta você ali, você lá. É uma característica. Não, irmãos, não estou debochando. Eu acho isso tremendo, porque a Bíblia diz que governo o lar é isso mesmo. Eu falei, que coisa poderosa, né? Até enquanto o Alzheimer ou o caixão pega, não esquece mesmo. E aí eles reservam a última cadeira para pôr uma sacola e todo mundo trazer os presentes. Irmãos, os vasos já não cabiam lá dentro, porque comprar aqueles vasos com aquelas rosas... O que a pessoa, naquela idade, vai fazer com aquilo? Vai ser o quê? Para pôr no caixão? Aí eu vi uma trazendo uma caixa, a senhora no andador, com uma dificuldade tremenda, e ela ganhou um... Eu conheço perfume, irmãos. Eu conheço perfume, conheço joias, conheço relógios. Pela caixa, eu já sei a marca. E eu vi que era um perfume. E é daqueles perfumes, irmãos, que é sensual. Para alguém que está no andador. Deixa eu almoçar rápido, porque esse material para o culto está ruim. Como, sabe, não encaixa. É como foi lá e, não, vou dar agora uma coisa. Não dei nada o ano inteiro, então vou dar uma coisa boa agora. E compro um negócio que não tem nada a ver. Amém? Sabe, irmãos, são pessoas descompromissadas. Não tem compromisso com nada. Compromisso é com a sua família, o resto leva de qualquer jeito. E é interessante que nessa fonte, onde Deus leva todo mundo, eu fico pensando nesse exército que ele escolhe o momento que ele vai provar da água. A fonte, ela tinha um nome. E o nome era Arote. Ou seja, o nome não é muito bom. Hoje é chamado Fonte de Gideão. Ou seja, Gideão mudou até o nome da fonte, porque a fonte, esse nome significa prova. Deus põe a gente à prova, para ver se pode confiar e pode pôr na tua mão coisas poderosas. Ali ele manda embora e só ficam 300. Ou seja, 1%. 1% era a igreja que Deus queria. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ler mais o texto, você vai achar aí. Ele está bem aqui na frente. No 23, ele respondeu: não fique com medo, tudo está bem. Você não vai morrer. Gideão pensou: agora eu vou morrer mesmo. Fonte de Gideão, onde se inicia a vitória. 300 pessoas. Homens contra 135 mil guerreiros treinados. Não tem lógica. Agora não dá mesmo.
No começo era 4, depois passou para 13. Agora, quantos cada um tinha que matar? Não tem como. Inimigos, mas com uma grande diferença. Na verdade, ele estava escolhendo 300 homens de fé, corajosos, escolhidos a dedo de Deus. Deus pôs à prova. Passaram pelo teste da igreja que tem medo, passaram pelo teste da igreja que não tem compromisso, e agora entraram nos compromissados, a igreja que tem compromisso com o reino de Deus. É a minoria. Eu acho que ainda precisamos hoje chegar a essa fonte. Fonte das águas de Gideão. Tomar dessas águas. Tomar dessa unção. Você é capaz. Deus, através de você, você é capaz. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Sabe, irmãos, essas águas revelam as verdades que estão dentro de nós. Os medos, os traumas. Nós precisamos delas. Onde estão os verdadeiros vitoriosos, eles vão beber desta fonte. A fonte de Gideão. Onde não se perde a atenção contra o inimigo. Bendito é o nome do Senhor. Esses 300 homens são a minoria, mas beberam da água. E mesmo com imensa sede, na hora que eles foram saciarem, continuaram vigilantes. A Bíblia diz, vigiai e orai. Quanto tempo? O tempo todo. Bendito é o nome do Senhor. Sabe, essa fonte ainda está a jorrar água para nós, para quem quiser beber e continuar a peleja. Não tem medo. E disse Jesus, quando ele faz um desvio no caminho dele, a samaritana, eu vou te dar uma água que jamais você terá sede. Eu vou te dar uma água que jamais você terá sede. E ela formará dentro de você rios de águas vivas. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Jesus é essa fonte de Gideão para os dias de hoje. Como nós precisamos dele. Como nós precisamos dele. Por favor, abra no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 32. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. A vitória é para quem tem disposição ao trabalho. Quem não tem disposição não vai ter vitória nenhuma. Eu não sei, talvez você já tenha visto pela própria internet, conta a história de um garotinho que ele está chorando. Então a mãe vai até ele. E aí quando diz para ele, mas por que você está chorando? O que aconteceu? E o garotinho diz, mamãe, eu aprendi a amarrar o sapato. E a mãe fica feliz da vida. Diz, filho, mas que alegria, coisa poderosa, você agora sabe amarrar o sapato, que coisa linda. Mas por que você está chorando? Ele falou, porque agora eu aprendi e eu vou ter que carregar isso para o resto da minha vida. Essa é a grande lição. Deus está te revelando as coisas para quê? Para quê? Está te ensinando coisas para quê?
é para o resto da tua vida. O que você vai fazer com elas? O que você vai fazer com as revelações? Davi acabou de ser ungido. Ele foi ungido como um rei. Parece que não aconteceu nada. Ele volta outra vez a cuidar do rebanho. Então, para quê? Então Deus disse, preciso fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Quantos aqui já não entraram dentro das águas e foram batizados, têm a marca de Jesus, a marca de Cristo, e continuam com medo? Então Deus pega Davi e o unge de novo. E ele vai cuidar de outra coisa, novamente, corre, foge. E Deus disse, eu preciso fazer de novo. E uma terceira vez ele vai ser ungido novamente, só que dessa vez ele se torna rei. 3 vezes. 3 vezes. Essa mensagem também é para mim, irmãos. Fui salvo da morte quando criança. Para quê? Aos 15 anos, Deus me lembra de novo. Para quê? Depois de 35 anos de igreja, aí a ficha caiu. Eu preciso fazer algo pela nação de Deus. Eu preciso fazer algo. Eu não sei o que, não sei como, não sei quando. Eu preciso fazer algo. Eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. E passado todos esses anos de ministério de luz e Senhor, quando eu estou pensando, né? Dar uma aposentada, Deus põe 2 bandidos com revólver na minha cabeça. Para lembrar de novo. Precisa de novo, Reinaldo? Eu disse, não. Eis aqui que teu servo ouve. Às vezes ele manda mesmo alguém lá. Para saber e acordar você que você foi levantado ou para ser um evangelista, ou para ser um semeador, ou para ser um sustentador, ou para ser algo dentro do reino. Não é levantar todos, mas alguns ele vai escolher. E você vai ter que decidir. E é nas águas de Gideão. Só tem vitória quem trabalha. Quando nós vamos para o livro de 2 Crônicas, no capítulo 32, a partir do verso 1, o que diz lá? Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, olha o nome do cidadão. Senaqueribe. Meu irmão, sempre vai ter uma fonte. E sempre vai ter um Senaqueribe para perturbar. Rei da Assíria invadiu Judá, sitiou as cidades fortificadas para conquistá-la. O que ele fez? Então Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém. Irmãos, que vão viajar a Jerusalém, ou não foram ainda, vão agora.
Você não vai precisar nem levar muito dinheiro, porque lá não tem petróleo. Não tem ouro, não tem pedras preciosas, não tem nada. Então você vai comprar o quê? Um bonezinho, que é pequenininho, só tampa o fundo da tua cabeça. Né? Chama-se kippar. Kippar é kippar, mas é só um, é kippar. Aí você põe aquilo e acha que é mais santo. Talvez você vai comprar uma lembrancinha que é para colocar nos umbrais da tua porta. Se você não for até lá, temos uma igreja irmã que inventou uma, está vendendo uma aí, é uma campanha aí, que você pode ir lá e é só comprar, dar uma oferta, você põe na porta da tua casa. Aqui não vai mudar? Vai mudar? Não, é o gozado que a turma fala não, mas vai atrás, porque eu já vi vocês na TV. Às vezes a câmera pega, esconde melhor, irmão, vai com o saco na cabeça, esconde melhor. Então, se você for até lá, não precisa levar muito, né, dinheiro. Pouco dinheiro. Você não vai lá para comprar as coisas nem fazer turismo. E se demorar muito para ir, irmãos, nem no Jordão você vai poder entrar mais, porque ele está secando. Daqui a pouco você vai fazer que nem um elefante, vai tomar um banho de lodo. Porque ele vai secar. E é bíblico isso. Aquele que transbordava e arrastava todas as coisas vai secar um dia. Aquele que o povo de Deus atravessou no tempo das enchentes vai secar um dia. Deus está avisando. É profético. E cada vez está baixando mais. O Mar Morto vem sendo profetizado desde o começo, está morrendo mesmo. Agora estão jogando até água, que é para poder ver se levanta o Mar Morto. Mas ele é Mar Morto. Tudo isso por causa da influência do homem, que está mudando a natureza. Essas coisas vão acontecer, irmãos. Vão acontecer. Aí, quando Ezequias viu que esse homem pretendia, o que ele fez? Verso 3. Consultou os seus oficiais, os comandantes do exército, sobre a ideia de mandar fechar a passagem da água das fontes do lado de fora da cidade. Falou, nós vamos ser cercados mesmo. Então não vamos dar água para o inimigo. Irmão, você ouviu o que eu falei? Não dê água para o inimigo. Fechou as fontes do lado de fora. E eles concordaram. O que mais? Assim ajuntaram-se muitos homens, fecharam todas as fontes, riacho, que atravessava a região. E eles diziam, por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Então quer dizer que o inimigo, ele fica rodeando a gente. E com os nossos atos e as nossas coisas, nós vamos alimentando ele com água. E o que mais? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro. Como está a tua vida com Deus, irmão? Como está a tua família com Deus? Há brechas que precisam ser consertadas. Construiu torres sobre ele. Construiu outro muro ainda do lado do primeiro. Reforçou a cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. O que mais?
Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os. Então a Bíblia diz assim: anime-se com a palavra de Deus. Não importa a tua luta, anime-se, você ainda vai ver a vitória. Animando-os com estas palavras: sejam fortes, corajosos. O que Deus estava buscando? Homens fortes e corajosos, que não tenham medo. Não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército. Era o que Deus estava falando para Gideão. Gideão, olha a situação como é semelhante. Não desanime. Não se frustre. Não ligue para número e força. Pois conosco, diga comigo, está um poder maior do que aquele que está com o inimigo. Diga de novo, comigo está um poder maior do que aquele que está com o meu inimigo. Um poder maior. Sabe, um poder maior. Irmãos, olha que coisa interessante. Como a gente tem que ficar vigilante até no momento da oração. Eu estava na quinta-feira quieto, orando em casa, meditando, pondo louvores, pondo palavra, meditações. E sentei na varanda da casa e fiquei meditando ali, olhando o céu, o entardecer. Foi ficando escurinho. E o escurinho às vezes é gostoso, né? Você fica ali e tal, né? Eu falei, peraí. Escurinho? Quem gosta de escuro é trevas. Eu falei, safado, espírito da depressão, você está se encostando, porque ele vai se encostando. Aí você olha, e ele vai indo, ele vai sendo engordado. A Bíblia diz, vai sendo enrolado. Eu falei, seu safado. Olhei para a Júlia e falei, Júlia, vem você para me avisar. Fui lá, acendi a luz de tudo, falei, clareei, falei, põe luz nesse negócio aí. Porque vai ficando aquele escurinho, escurinho. Meu irmão, quem está em depressão vive em escuro, não quer tomar banho, não quer sair de casa, não quer sair da cama, não tem vontade de fazer nada. Sabe, é um povo esmagado, destruído. Falei, sai fora, meu. Até na oração você tem que vigiar. Mas daqui a pouco eu estava entrando embaixo da cama. E o diabo fica falando, olha que lugar sossegado. E está escrito, não se põe luz do Senhor embaixo da cama, mas se põe no alto para brilhar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Vigia e ora. Fica esperto. Às vezes vai formando coisas, vai trazendo coisas e vai nos tirando das coisas de Deus. Ele disse, seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime por causa desse exército, porque nós somos muito mais fortes do que ele. E no outro verso ele diz, com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor. Por isso que Davi disse assim, eu não vou no meu nome. Eu sei quem é você, Golias.
eu sei da tua fama, eu sei que você é um soldado poderoso, e eu nem me arriscaria a te enfrentar com a minha força, mas tem uma coisa, eu vou contra você, em nome do Senhor. Eu vou, está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar. Diga, está o Senhor, meu Deus, meu Pai, para me ajudar. E na hora das minhas piores batalhas. E disse, o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Sabe, tem muita gente que deseja vitória, irmãos. Mas todavia desanima. Desanima quando vem as oposições. Cai diante das adversidades. Prostra-se no primeiro problema. O problema que tem. Sabe, perde a coragem de lutar para poder trabalhar, receber de Deus a vitória. O milagre com Gideão foi assim, irmãos. Ele não se entregou. Ele não se entregou. Diga, eu preciso tomar uma decisão hoje de vencedor. Jamais, jamais, jamais desistir. Jamais desistir. A vitória vem. Pode dizer comigo, a vitória vem para quem fecha as brechas contra o inimigo. E essas brechas onde estão? Sabe, irmãos, eu estava lendo, não sei se alguém me mandou, ou algumas dessas coisas de estudo, de sabedoria, e eu creio que vocês também já devem ter visto isso, podem até me ajudar, né? Me parece que não sei se um professor, uma professora chegou em aula e pegou um vidro, um pote de vidro, e colocou bolas de golfe dentro. E encheu o vidro com as bolas de golfe. Isso eu acho que me mandaram. E eu achei muito interessante, e eu também mandei, né? Para convidar para tomar café. Porque ele pergunta, ou ela pergunta para os alunos, está cheio esse vidro? E eles disseram sim. E aí ela traz uma porção de bolinhas de gude e começa a pôr dentro do vidro. E as bolinhas vão ocupando o espaço entre as bolas de golfe. E agora disse, e agora? Está cheio o vidro? E eles disseram, agora o vidro está cheio. Ela falou, então ela trouxe um pouco de areia e colocou a areia, e aí encheu o vidro e disse, e agora? Agora está cheio. E pegou uma xicrinha de café e derramou por dentro, por cima. E aí perguntaram para ela, mas o que significa isso? Ela falou, se eu tivesse posto a areia primeiro, as bolas de golfe não iam caber. Se eu tivesse posto as areias, as bolinhas de gude, as bolas de golfe não iam caber. Então, as bolas de golfe são as coisas prioritárias de Deus. As bolinhas de gudes e outras coisas são as demais coisas, família, tal. E a areia são o resto. E o café? Bom, o café é para você me convidar para tomar um café.
Mas se você inverter a ordem das coisas e começar a pôr outras coisas e deixar as coisas de Deus por último, vai chegar uma hora ela não vai caber, não vai dar para entrar. Porque você não buscou as coisas do alto para que as demais fossem acrescentadas. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Quer que eu mande para vocês? Via esses negócios aí que eu não sei nem falar o nome. Eu mando. É isso aí, irmã. Eu não vou falar essa palavra porque pode enrolar minha língua. Eu vou falar a língua. Depois, estranhamente, vão dizer que eu estou orando em línguas. É esse negócio. Depois eu mando. Tá bem? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Busca as coisas do alto, meu irmão. O povo se animou com aquilo. Só tem vitória quando o povo se animou com Gideão, porque Gideão estava pronto para a batalha. Oh, glórias ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus estava ministrando aos discípulos e disse para eles a necessidade de nós estarmos vigilantes, irmãos. A atenção tem que estar em tudo, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é muito fraca. A vitória vem para quem, acima de tudo, depende de Deus. Tem em Deus toda a sua suficiência. Eu estou terminando, irmãos. Quero orar por você. Porque nós estamos num mês bem complicado. Talvez você esteja vivendo até dias muito difíceis na tua vida. Eu não sei. Eu sei que são tantas oposições que a gente tem que enfrentar. Inúmeras lutas, batalhas, perdemos as contas. E eu sei que às vezes a gente pensa até em desistir de tudo e abandonar tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você pode estar passando dias de indignação. E eu creio que você tem buscado em seu coração ser fiel a Deus. E eu quero te dizer que Deus conhece a disposição no seu coração, meu irmão, minha irmã. E muitas vezes a gente, quando está buscando, está fazendo, e ainda as coisas estão tudo parece que dando errado. Tudo parece piorar. Talvez você pode estar entrando aqui nessa noite, nesse momento abatido, talvez com enfermidade, que você não consegue vencer, talvez o desemprego, talvez uma crise conjugal. São muitos os maiores dos recursos que a gente pode enfrentar na nossa força. E muitas vezes tende a querer vencer-nos. Mas eu quero te dizer uma coisa poderosa nessa hora. Por favor, coloca-me Efésios no capítulo 3, no verso 20. Eu quero te falar do Deus do impossível. É impossível, irmãos, 300 homens contra 135.000. É impossível uma fortaleza toda cercada por um exército todo e ofendendo e gritando e dizendo palavras para abater a moral do povo. Mas a Bíblia diz que Deus enviou anjos lá, que fez com que todo aquele Senaqueribe lá fosse destruído, os seus líderes. E quando ele estava adorando o Deus dele, os filhos dele entraram por detrás e o mataram.
porque eles foram contra o povo de Deus. O Senhor é a tua justiça. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Eu quero pôr essa palavra sobre você nessa noite. Infinitamente mais do que tudo que você está pedindo e está pensando. De acordo com o seu poder que vai atuar em você, através de você. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para que em todo sempre seja amém. Você pode receber isso? Vamos estar em pé. Bendito é o nome do Senhor. Esse é o Deus que não muda. E esse é o Deus que tem essa palavra para a vitória para você nessa noite.